Agora, bom, falamos de peruca, é preciso perguntar, alguém aqui já apresentou telejornal de bermuda? Evidentemente estou perguntando para os homens. Isso é comigo. Não, é com todos. Léo Batista quando... já usou bermuda para apresentar. Olha, eu nunca entendi por que me pergunta. Foi uma revista, alguém que falou uma coisa. Eu nunca vi o Cid. Agora você que é o personagem da história, que é o acusado da história. Sérgio, alguma vez você? Não. Bermuda não. Usei muito sandália, vinha de calça jeans e sandália, sim. Você realmente era moderno, hein, Sérgio? Mas... Era muito moderno. Não, também nunca vi as perninhas do Cid, bermuda assim, no ar, Cid. não. Bom, a verdade é a seguinte. Eu estava em Itaipava. E agora vai ver que você tem... Não, jogando tênis e era carnaval. Meu Deus. Então eu desci do Rio, que saí até bem antes, mas houve um atraso, parece que choveu, algo assim. Eu não tive tempo de passar no meu apartamento para botar uma calça comprida. Daí, bom, era carnaval, vou assim mesmo. E foi essa história. Agora, você apareceu a sua bermuda no ar? Ou isso já é uma foto? Claro. Ninguém soube que você estava de bermuda. Ninguém. Mas Está esclarecida Não, mas definitivamente. isso saiu Eu acho que publicado. quem espalhou isso aí foram os câmeras. Não, saiu publicado. Mas naquela época, nós só aparecíamos em plano americano. Você pega mais ou menos aqui, a altura... A cintura. Da cintura para cima. Nem desce ao umbigo, para cima do Tipo, umbigo. pneuzinho aqui já não aparece. Porque não existe nada pior, e talvez vocês não concordem comigo, do que essa coisa da gente mostrar as mãos na televisão. É coisa difícil, né? Eu faço o Globo Repórter, eu não sei o que fazer com as mãos. Eu passo pelo mesmo problema. Não sei muito o que fazer com as mãos. Hoje tem a nos ajudar um teclado de computador, porque como ele não é apenas cenográfico, ele é operacional, a gente está utilizando de qualquer maneira. Mas durante a leitura dos textos no ar, eu não estou escrevendo nada. Então a caneta é uma muleta. Falando em caneta, só rapidinho. A minha mãe, morando lá no interior de São Paulo, então eu tinha dificuldade de estar a todo momento lá com ela. Então ela só me via na televisão, aquela saudade. Então, às vezes, no telefone, ela me dizia assim, faz um sinal para mim, para dizer que você está pensando em mim. Então, na despedida do Jornal Nacional, no sábado, quando eu fazia, aí eu levantava a caneta assim, sacudia a caneta, fazia um movimento qualquer com a caneta, combinado. Então ela sabia que eu estava dizendo, mãe, um beijo, um abraço. Italiano. Italiano. Mas o Cid Moreira também tem recados que mandava pela cor da gravata. Cor da gravata. Marcando encontro com a namorada. Não tinha isso, Sérgio? Cor de gravata? Não. Eu não sei se o Cid Moreira dizem que uma telespectadora, uma dessas poucas telespectadoras que tinham em Sérgio e Cid, né? Ídolos, mandou uma certa gravata para o Cid e disse que se ele utilizasse, ele vestisse, usasse a gravata no Jornal Nacional, aquilo seria o sinal. Parece que houve sim, mas eu não me lembro. Não foi importante, não foi importante. Tem algum jornal que você se lembra em especial, que você acha assim, que aquele ficou marcado, ou por alguma coisa boa, ou alguma coisa inusitada, alguma coisa diferente, Sérgio? Desculpe, meus senhores, mas eu tive o privilégio de fazer o Jornal Nacional mais longo da história. Qual foi, Sérgio? Nenhum de vocês fez um Jornal Nacional de 2 horas. Não. Eu fiz. E foi na morte do Tancredo. Foi E foi uma edição especial do Jornal Nacional. O presidente Tancredo Neves está morto. Às 22 horas e 23 minutos de hoje, o secretário de imprensa, Antônio Brito, entrou na sala de convenções do Hospital das Clínicas e leu a notícia. Ele morreu no domingo, por volta de 9 horas da noite. Isso. E aí entrou a edição especial do Jornal Nacional. No domingo? No domingo. Não foi feito um plantão do Fantástico, foi feito um plantão do Jornal Nacional, porque havia um Jornal Nacional pronto. Para o Só caso. aguardando. Todo mundo estava na expectativa da morte dele. Então eu acho que essa edição, para mim, é edição memorável. Histórica. Né? Essa aí está no meu currículo. Quero ver se vocês me superam nesse recorde. Acho que não. Léo, se lembra de uma edição memorável do Jornal Nacional de que você tivesse participado? Eu me lembro de uma que eu fiz
me segurando, que eu tinha apostado na loteria esportiva, e eram 13 jogos, e quando entrou o jornal eu tinha acertado 12. E porque foi antecipada a rodada, porque tinha um jogo da seleção no domingo. E porque choveu em Santa Catarina, Avaí e Marcílio Dias ficou para o domingo. Então eu dependia daquele jogo. E eu tinha Avaí cravado, que era o líder do campeonato disparado, e o Marcílio era o último. E eu, então, fazendo o jornal desesperado, dizendo, será que semana que vem eu estou aqui? Eu acho que não estou mais, não. Perdi, e aí continuei. Continuei alegre, feliz, porque afinal de contas estava no jornal nacional. O Brasil garantiu a presença de Léo Batista até hoje na televisão. Qual é a sua edição? Bom, acho que foi quando houve uma proibição na época da ditadura, aquela novela, o Rock Santeiro, que não pôde ser exibida, né? não pôde ser exibida, e aquilo gerou depois um editorial, um li esse editorial, Eu me lembro com disso. toda a revolta que havia por a novela ter sido, né, Essa foi uma edição impedida. histórica do Jornal Nacional também. Exatamente. Você, William? Bom, quando se fala em jornal inesquecível, você pode falar pelo lado bom e pelo lado ruim. Infelizmente, com maior frequência, o lado ruim, né, é o que se manifesta. Então nós temos, assim, acho que toda edição de qualquer telejornal que noticie morte de um colega é terrível e fica marcado. Então eu tenho diversas, todos os colegas que perdemos ao longo dos anos. Mas eu digo, numa perspectiva histórica, e o jornal mais impactante que eu fiz na vida foi o 11 de setembro, e você fez comigo, né? Estávamos juntos já, o 11 de setembro de 2001, pelo motivo óbvio do fato em si. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. E também foi uma edição muito longa. Não chegou aos pés da edição do Sérgio, mas a edição do 11 de setembro de 2001 do Jornal Nacional ficou no ar durante 1 hora. E depois ela valeu a indicação para a finalíssima do Emmy International em Nova York. Quer dizer, foi uma edição histórica, impossível esquecer. Mas nem só de tragédias vive o Jornal Nacional e o jornalismo. Fátima, se eu perguntar para você qual foi o que te marcou, porque eu tenho certeza que o 11 de setembro também, você deve ter alguma muito boa para contar para a gente aqui. Isso é a minha também. Olha, eu tenho algumas coisas que me marcaram. Me marcou muito, não ainda como apresentadora, como repórter, que fui eu parar no meio de uma chuva que acontecia no Rio de Janeiro em 88, que foi uma enchente horrorosa. Quando não estou lá fazendo meu ao vivo para o jornal local, terminei e falaram assim, 1 minutinho, espera aí que você vai entrar ao vivo no Jornal Nacional. Isso nunca tinha acontecido. Eu era uma repórter do local, do jornalismo regional. Claro que eu peguei um papel, uma caneta, falei, vou escrever, que é Jornal Nacional, vou escrever. Escrevi. Com uma caneta com tinta e botei no bolso da capa. Atenção que o Cid vai te chamar no próximo bloco. Peguei meu papelzinho, era um borrão só. Aí Cid, da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, fala ao vivo a repórter Fátima Bernardi. Falei, agora? Aí comecei a falar. A Praça da Bandeira, na zona norte do Rio, é um dos lugares mais prejudicados pela chuva que cai desde ontem. No início da noite de hoje, bastaram 30 minutos de chuva forte para que a Praça da Bandeira ficasse mais uma vez completamente alagada. As pistas estão todas cobertas pela água, que já atinge uma altura de 60 centímetros. Fiz o flash, deu tudo certo, graças a Deus, sem ler, porque não tinha o que ler. Então esse jornal foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional e foi muito inesquecível. E recentemente, acho que toda a cobertura da Copa de 2002, quando eu pude, depois de 4 anos de ter tido as crianças, voltar para a rua e falar, entrevistar. Depois de muito insistir, a gente conseguiu marcar um bate-papo com o Ronaldo. E a nossa conversa vai ser aqui, no quarto que ele ocupou nesses últimos 5 dias, aqui no Japão, nesse hotel que foi a última concentração da seleção brasileira. E a gente está chegando minutinhos antes dele ir para o aeroporto, nessa viagem rumo ao Brasil, já como pentacampeão. Vamos dar uma sentadinha bem rapidinha aqui, que eu prometi pra você que ia ser bem rapidinho, né? Antes de você vir pra cá, você esteve lá com a gente, comigo e com o William, na bancada do jornal, disse que estava pronto. E o Galvão ainda brincou na véspera, dizendo que você ia chegar voando. Você imaginava que esse voo ia ser tão alto? Não, ninguém poderia imaginar que seria tudo tão perfeito como foi realmente, né? 7 jogos, 7 vitórias. Artilheiro da Copa. A gente talvez pudesse selecionar uma que você dissesse, bom, a situação mais embaraçosa que eu vivi no Jornal Nacional, ou a mais insólita, foi
Qual foi a sua, Léo? Copa de 82, direto da Espanha. Vamos ver a festa no vestiário do Brasil com o repórter Juarez Soares. A Globo fez a transmissão com exclusividade da Copa, então fomos todos, né, uma multidão. Aí o Cid Moreira, no meio do Jornal Nacional, de repente chamaram, e agora, direto de Madrid, as notícias da Copa, não sei o quê, Léo Batista. Aí tinha que entrar de lá. De repente eu estou no estúdio imenso e tal. Estou lá lendo o noticiário, e de repente começa a entrar uma multidão no estúdio, assim, veio na frente um senhor gordo fumando um charuto, né? Imagina um charuto dentro do estúdio e tal. Até aí nada demais. De repente, quando eu olho atrás dele, o segundo, o rei Juan Carlos, o rei da Espanha, falei, caramba, eu lembro aqui, e lá no fundo o pessoal entrando. De repente entra a rainha Sofia, vou ficar de pé para fazer aqui, porque é assim, mancando, manquitolando, como se dizia, quebrou o salto do sapato e o sapato balançando e ela andando com dificuldade, né? O gordo do charuto, o rei e a rainha, e aí uma dama de companhia, assim que se diz, uma velhinha, tentando consertar o sapato. E na medida que ela arrumava o salto, a rainha fazia, sai, e eu aqui, firme, lendo o noticiário. E eu, rapaz, eu estava vendo a hora que eu ia fechar e ia cair na gargalhada, porque é uma cena realmente muito engraçada. Estava no Jornal Nacional, né? E um câmera muito gaiato, eu não vou falar o nome, porque ele é famoso hoje. É? Né? É. Então eu lendo uma nota séria, foi um sábado, aliás, esse dia meio tranquilo, como hoje, um feriado aqui, né? E o rapaz simplesmente largou, posicionou a câmera, veio, e eu estava aqui, né? Arreou as calças e botou aquele bundão branco na minha frente. Pô. E eu ali. Essa foi pior do que eu querendo ir. Um jornal no ar. Claro, ao vivo. Eu querendo ir e não podia. Eu pedi que eles. No dia seguinte eu me queixei da direção e ele saiu, nunca mais apareceu. Será que ele saiu? Sérgio, teve alguma situação inusitada? Teve uma história fantástica do Jornal Nacional, que foi na época do incêndio. Houve um incêndio aqui no Rio, nós trabalhávamos em São Paulo. Íamos para São Paulo diariamente. Um dia pegamos um temporal. Vamos chegando a São Paulo, Cid e eu no mesmo avião. Nos encontramos no aeroporto. No aeroporto. Pegamos aquele voo e o aeroporto de São Paulo, né, congestionado. A gente olhava assim, via um aviãozinho circulando aqui, outro aviãozinho circulando aqui, outro aviãozinho circulando aqui. Nós lá em cima e possivelmente outros acima de nós, todos esperando a vez para aterrissar, né? E nós dois tensos ali, alucinados, né? Porque os dois apresentadores... 7 da noite. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a Globo ficava na Praça Marechal Deodoro. Lá no Minhocão. E na hora do... Aí nós estamos aguardando, né? Você tá ali agarrado no banco assim, né? Esperando, será que vamos? Aí o Cid me chama, o comissário de bordo, disse assim, você avisa lá que eu tenho que fazer o Jornal Nacional. Eu sei que nós descemos, aí pegamos um motorista japonês ou japonês. E falou, nós temos que chegar lá na emissora em tempo de fazer o Jornal Nacional. Você dá um jeito. Ele falou, deixa comigo. Até hoje eu não sei como é que nós chegamos lá, né? E foi derrapando e tal. Me lembro também um temporal, lembra, Léo? Que eu cheguei, faltava 5 minutos para o jornal ir para o ar. E você já estava sentado, lembra? Daí eu vou, não vou, Alice Maria, vai, ela estava aí. Daí eu queria, até hoje eu sonho com isso, pesadelo. Eu não conseguia dar o nó na gravata, falta tantos segundos. Daí comecei. Eu tenho 2 momentos que são assim, um é bastante trágico, foi um dia em que o Luiz Eduardo Magalhães teve um infarto. E nós tínhamos ouvido uma entrevista do pai dele, do ACM Dada, que ele estava bem. Nós viemos para cá 5 minutos, 10 antes do jornal, gravamos a escalada, que é a nossa primeira página, né? Não era aqui, o Não jornal era feito no outro ainda no estúdio. Gravamos a primeira página, com o infarte, que o pai dizendo que ele tinha melhorado e tal, as manchetes daquele dia. E assim, na hora que a vinheta começou a rodar, disseram assim,
morreu o Luiz Eduardo Magalhães. Ai. Esquece tudo que vocês gravaram, entra de novo ao vivo com a escalada dizendo isso, improvisa uma cabeça e vai para Brasília ao vivo. Morre em Brasília o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Esse foi um jornal inesquecível, porque foi um jornal assim, eu nunca tinha acontecido comigo tão em cima da hora. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonner e Fátima Bernardes. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Cristina Serra. E uma situação algo constrangedora, já. Nós gravamos a escalada de novo, porque essa escalada, como é aquele ping-pong, sempre é gravada. E já era aqui. A gente fica aqui num lugar mais alto e aqui embaixo tem uns monitores com toda a programação que está no ar. E entrou a escalada com os 3 primeiros assuntos, de repente, na minha mesa, a gente tem um monitor, né? Eu me vejo. Salvador em pânico. Por que vocês não correndo? Passou algo em cima. O fracasso das negociações com policiais em greve leva o caos para as ruas. E obriga o exército a entrar em ação. Falei, ué, não estão colocando aqui a programação, me puseram a minha imagem aqui. Aí eu olho para trás. As básicas não chegam. Eu estava em todos os monitores. Falei, ué, eu estou no ar. As vítimas da seca e autoridades trocam acusações. Documentos detalham operações suspeitas de um governador e a oposição pede o impeachment. Aí eu virei pra frente lentamente, né? Eu falei, minha mãe. Literalmente no ar, voando. Aí virei pra frente lentamente. Embaixo da câmera tem um letreiro que escreve, né? No ar. Ou que não tá no ar, tá em stand-by. E o meu não abria pra eu falar. Então eu não podia falar, eu não podia me esconder, a minha vontade era ir embora, porque eu não lembro quantos segundos. Chamaram exorcistas. Aconteceu o seguinte, a mesa deu uma pane geral que não tinha nem como colocarem aquele selo do JN quando dá algum problema, ou fazer um fade pra, quer dizer, apagar a minha imagem, não tinha jeito, era eu e eu. E eu fiquei ali olhando. Vocês são felizardos. Essa imagem está nos arquivos do Jornal Nacional. Vocês são felizardos porque todos os problemas por que vocês passaram foram provocados por terceiros. Ou a mesa enlouqueceu, ou alguém criou um problema, a rainha tropeçou, né? Um avião. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda pelo menos mais uma reportagem para ser chamada. Uma boa noite. E diante de uma situação como essa, eu poderia dizer, você enlouqueceu? Eu falei, não sei, mas se enlouqueci foram 2 vezes, porque eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, dei boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara pra ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então, se o diretor de TV, que é o santo, encarregado de cortar de uma câmera para outra, para um VT, etc., se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. Eu só ouvi aquilo. As pessoas todas olhando para mim. Aí eu olho para o teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando para mim, dizendo, leia, idiota. O jornal ainda não terminou. Você percebeu, eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes. Eu acho que eu estava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. DVD Fantástico, Domingos Inesquecíveis. Os acontecimentos mais marcantes das últimas décadas estão reunidos para sempre neste DVD histórico. O primeiro de uma série que vai comemorar os 30 anos do programa. Reportagens, aberturas, bastidores, curiosidades, histórico do programa e muito mais.
DVD Fantástico, Domingos Inesquecíveis. O nome já diz tudo. Prepare-se para uma viagem no tempo. Chegou o DVD Fantástico, Grandes Reportagens. Você vai relembrar, se emocionar e descobrir as grandes reportagens das últimas décadas que marcaram o Brasil e o mundo. Coleção DVDs Fantástico. O nome já diz tudo. Já à venda. DVD Linha Direta Justiça, baseado em fatos reais que comoveram o país. Casos intrigantes da nossa crônica policial, reconstituídos com realismo em tramas envolventes. Quatro histórias e seus desfechos marcantes. Depoimentos e entrevistas com os envolvidos, documentos e reportagens de época e muito mais. Me retiraram de lá tudo, né? Certamente já morto. Meu filho, como você sofreu? DVD Linha Direta Justiça. Romance, ação e suspense do início ao fim. Julgue você mesmo. Já nas lojas.